Esse pessoal. Você de novo aqui com a gente. Já consideramos um amigo íntimo. Claro. Queria pedir a todos nesse momento que a gente acalmasse as nossas mentes turbulentas por causa do nosso dia a dia, acalmando o nosso coração, entrando em contato com Deus nesse momento, que é nosso Pai, e com Jesus também, nosso amado Mestre, nosso irmão mais velho, aquele que nos ajuda, nos ampara, que caminha e na certeza de estar aqui conosco hoje, com nossos irmãos espirituais também que nos amparam, intuindo o tato nessa palestra e a nós para também compreendermos a verdade, Pai. Agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, pedimos para fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Fica à vontade. Obrigado, meu anjo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, agora oficialmente. É realmente uma alegria mesmo, enorme estar aqui com vocês, amigos de Pederneiras, que é uma cidade tão vizinha da nossa cidade lá de Bauru, que esses amigos eu vejo quanto eles são assíduos em frequentar as palestras da nossa casa lá em Bauru e vir aqui também. Então, deu certo de estarmos aqui hoje e eu faço isso com toda alegria, com toda disposição em trazer aos que vieram presencialmente nos assistir uma mensagem boa, bonita, aplicável em nossas vidas, principalmente isso, para que a doutrina espírita possa ser algo prático, como aquela doutrina que consola, alivia, estimula, e não somente algo que é bonito de se ouvir, mas pouco tangível. Então, para vocês eu trago essa palestra que para mim é algo muito valioso, e tem sido valioso cada dia que eu coloco mais em prática o que nós vamos falar aqui. Todos nós sabemos que o nosso Mestre Jesus foi a maior autoridade que já passou pelo planeta Terra. E ele teve um período curto aqui na Terra, vamos dizer, do seu Evangelho. Ele parece que quando chegou a Jerusalém, no ano 30 da era cristã, não tinha ainda formado o colégio apostólico. Tanto que ele entra, senta-se para descansar, é observado por um sacerdote que não sabia quem ele era. Era Hanã, vê, conversa ali um pouquinho, e não tinha se iniciado a convocação de Simão Pedro, de André, de Levi, de Tiago, todos os seus 12 colaboradores. Veja que Jesus então usa só dos 30 anos aos 33, ainda quase incompleto, 3 anos ali, o seu evangelho. Então eu suponho que tudo o que Jesus pediu para a gente foi muito importante. Ele não ia pedir bobagem e nem repetir em mais de uma passagem no evangelho. Imagina que você tem pouco tempo para dizer uma coisa, e nesse pouco tempo então você diz as coisas mais importantes, e algumas delas você chega a repetir em várias passagens. E essa é a palestra que fala sobre isso, essa conversa que nós temos com alguém espiritual. Como nós podemos nos comunicar com o nosso anjo da guarda? Como podemos nós nos comunicarmos com os espíritos superiores, com Deus, ou com alguém que sabe alguma coisa fora do planeta Terra? Fora no sentido de não estar encarnado, mas todo ligado, totalmente vinculado à nossa vida e ao nosso momento. Aconteceu uma coisa na nossa página que a gente é transmitido. Aliás, aqui hoje estamos sendo transmitidos também na página do Amigos do Bem, é isso? E que vocês curtam a página dele, quem for da página nossa, da Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia, participem, compartilhem, porque quanto mais divulgação para a doutrina, melhor. Nós somos colegas, nós somos um time, todos nós. Então vamos todos nós estimularmos as redes sociais a participarem desse movimento. E da última vez que eu vim aqui, eu me lembro, o início do centro, o início hoje está muito mais elaborado, muito mais caminhando, sim. Isso é muito gostoso de ver. O progresso natural de acontecer, né? Então,
além desta página, na página Amigos do Bem, deste centro, estamos sendo transmitidos. E na página nossa, Espiritismo, Ciência e Filosofia, aconteceu um fato que me estimulou muito a repensar, reescrever essa palestra e trazer hoje aqui. Uma das frequentadoras, uma das seguidoras, que eu vou chamá-la de K, e se ela K estiver assistindo aí, ela quiser depois explicar melhor que eu, seja muito bem-vinda, K, contou pra gente que no momento que ela estava assistindo uma palestra comigo, ou uma aula lá do nosso estudo do Boa Nova, ela sentiu vontade de colocar o nome do filho, do esposo dela em oração. Isso porque, explico, no nosso grupo, no nosso colaboradores lá da nossa página, nós temos alguns amigos que anotam os nomes de algumas pessoas que precisam, talvez, de orações. Então a Thaís depois anota, a Ana Cláudia Neves também, há um amigo lá na Bahia, né, tá? O Wallace Brito também anota. E aí eu não faço porque as meninas fazem, mas elas me passam, ó, na palestra tal, esses nomes pediram oração. E é tão natural para mim o ato da oração, da prece, que então, nas minhas orações diárias e no meu evangelho no lar, eu menciono essas pessoas que recebessem aquilo que a prece pode oferecer. E a Cá pediu, e ela contou uma história muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com a eficácia da prece, a eficácia do contato com o anjo da guarda e por que nós às vezes fazemos errado. Olha só que interessante. Diz ela então que no momento que pediu a oração, ela percebeu a presença de um senhor espiritual, porque ela estava na casa dela sozinha. E esse senhor então no início talvez trouxe um pouquinho de susto, é natural, mesmo para quem é médio e está acostumado. É estranho você ver uma presença de uma pessoa que você talvez não conheça. E este senhor talvez não quisesse assustá-la, mas veja o que aconteceu. Nesse mesmo horário, vamos supor que fosse às 20 horas, às 20h30 ou às 20h40, quando ela pediu a oração, depois ela ficou sabendo que o filho dela, que trabalha no restaurante do pai à noite, percebeu por algum motivo. Isso que é interessante, não era comum que ele visse isso, mas ele observa a rua e percebe que havia um estabelecimento sendo assaltado. Pessoas entraram lá e estavam naquela situação muito constrangedora, muito assustadora. E ele teve a presença de espírito muito boa de tomar uma providência que foi baixar as portas e orar. Não sei se chamou a polícia, muito possivelmente sim, até pelo colega. Mas ele se pôs numa posição de confiança perante a espiritualidade. É lógico que ele não poderia deixar lá escancarado, colocar as notas de 100 em cima do balcão e fazer a oração. Essa não é o trabalho da prece, mas sim fazer o que você pode, se proteger e confiar que a tua parte foi feita, mas que você pede a Deus, pede à espiritualidade, pede ao teu anjo da guarda, que se possível faça alguma coisa para o bem de todos. E diz esse menino, até ela pode dizer o nome dele se ela achar por bem, era filho da Cá, que os ladrões, os bandidos saíram de lá e muito provavelmente entrariam ali naquele outro estabelecimento, mas ele vê passando em frente, indo embora e talvez se desencorajando de fazer mais um assalto, mais alguma coisa. Ela diz no relato, e ela contou isso para a Ana Cláudia, a Aninha, que é uma trabalhadora da página, ela contou também, eu quero também mandar um abraço para o Rui, viu? O Rui lá de Portugal, sempre eu menciono os outros, o Rui é tão parceiro, é um dos pioneiros da página, e a gente, por estar tão ligado, não menciona, mas grande Rui, também grande colaborador, sempre trabalhando e ajudando demais. Ela percebe, parece que ela tem essa imagem na cabeça. Então veja que interessante, ela pede oração, ela põe o nome das pessoas, no momento estava acontecendo algo que estimula o menino a perceber alguma coisa na rua, observa, toma uma providência de se proteger e entrou em oração. Diz que foi embora e que talvez esse senhor que ela viu, talvez fosse alguém que aparece para ela, para que ela pedisse oração, para que ela se assustasse, vamos dizer, e não ficasse. Sabe quando você quer que uma criança coma, por exemplo,
e aí ela respeita mais um certo pai, um certo tio. Aí você só pede para a pessoa ficar por ali, e a pessoa ficando por ali, a criancinha já vai, mais ou menos, vamos dizer. É uma suposição de uma cabeça muito fechada que é a minha, mas que poderia ter sido. Então, pessoal, baseado nessa história, eu quero dizer, muitas das nossas histórias passam por isso e a gente não percebe que é hora de agradecer ao mundo espiritual. Agradecer ao anjo da guarda, aqueles mentores maravilhosos, inclusive dos próprios ladrões, inclusive daqueles que estão cometendo o erro, para o melhor para todos. Às vezes você chega e fala assim com o anjo da guarda, você põe culpa no anjo da guarda, né? Você chega para a pessoa e fala assim, não sei, eu não fui com a cara daquela pessoa. Sabe quando o santo não bate? Eu falei, não, o santo bateu muito bem, viu? Foi você mesmo que não gostou de alguma coisa. Porque os santos se amam, eles são espíritos bons da escala espírita, eles não têm o que você tem, que é essa mágoa, esse melindre. Então, essa história me estimulou a dizer, pessoal, vamos fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, mais de uma vez, repetiu no seu evangelho, da forma correta. Kardec deixa muito claro como é que faz a prece, deixa muito claro como que a gente conversa com o nosso anjo da guarda. Vamos fazer direitinho. Eu vejo pessoas aí estudando a fundo princípio vital, fluido vital, ectoplasma, fluido cósmico universal, o que é muito bacana. Eu adoro a parte da ciência. Inclusive a Gênese em 2018 completa 150 anos. Olha que legal. Carbai Schutter também, 150 anos de presença dele aqui com a gente na Terra. Então, essas partes são fundamentais, mas atentamos à possibilidade de valorizar e usar a prece, a oração, rezar da maneira correta, da maneira boa, da maneira melhor. E eu acho que essa da palestra é uma das mais práticas que a gente pode ter, pode conversar e pode aplicar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes, quando eu fazia palestra e não eram transmitidas, então tinha lá 100 pessoas, alguns lugares maiores como se há 500 pessoas, ou quantas forem. Eu sempre fazia uma aposta nesse sentido e que eu percebia, puxa, tem menos pessoas, eu posso acertar. Mas agora tem tanta gente assistindo e ainda assim eu vou fazer essa aposta. E eu acho que eu vou acertar. Tenho plena convicção que vocês hoje, presencialmente, ou assistindo em casa, quando acordaram hoje de manhã, mas pode ser ontem, pode ser qualquer dia, mas vamos fazer hoje para a gente lembrar, tomaram algumas atitudes que são muito importantes sim para o corpo físico. Todos vocês, eu suponho, que fez a higiene pessoal, que consiste em escovar o dente, escovar o rosto, limpar os olhos, tomar banho, muitas vezes, nosso clima quente faz nos transpirar durante a noite. Fizemos as nossas necessidades de manhã, penteamos o cabelo, colocamos uma roupa bacana, nos alimentamos e saímos para a rua, para o trabalho. Excelente, precisa fazer. Vocês precisam estar sentados num lugar e não incomodar a pessoa que está do lado. Por isso, banho tomado, cheirosinho, normal. Também não passar demais perfume, senão dá dor de cabeça do lado. Mas vamos pensar numa coisa. Você sabia que o Silvio Santos não pode passar perfume perto dele, né? Se você vai lá no show de calor, não sei o quê, você não passe perfume, porque ele tem uma alergia lá, ele não pode. Mas pelo menos de banho tomado, tudo bem. Mas quando a gente vai pensar os cuidados com o nosso espírito, eu aposto que poucos fizeram. E poucos fizeram certo. Então imagine, dos 100% da população, vamos imaginar que 50% fizeram. Acordaram e se preocuparam pelo menos em dar bom dia ao anjo da guarda, em dar bom dia ao guia espiritual, em agradecer a Deus por mais um dia, em agradecer a vida, a circunstância, por você estar ali encarnado e perceber que está encarnado ainda. Porque uma vez o Divaldo falou assim para Joana, às vezes morrer é tão natural, como que eu vou saber o dia que eu morri? Ela falou assim, Divaldo, quando você acordar, você tenta abrir a janela, se ela abrir, você não morreu. A mão passa no vazio, é capaz de ter morrido. Então toda vez eu vou lá, abro a janela e falo, graças a Deus eu estou encarnado. E uma vez eu estava fazendo no grupo mediúnico, conversando, aí eu falei para a pessoa assim, você não está achando estranho, ninguém fala com você, sua mãe ou seu pai que te amam, você acha que eles estão te ignorando? Não acha que aconteceu outra coisa para induzir que ele perceba que não está mais encarnado?
Aí ele fala, eu sei, eu acho que sim. Ele falou, amigo, você morreu, cara. Mas olha só, não é para ficar falando assim, o cara entra em parafuso. É aquele toque light, assim, que ele já estava querendo ouvir. Aí ele falou assim, eu morri, você também morreu. Eu falei assim, cara, eu juro que eu falei, não, eu não. Já morreu várias vezes. Sim, já morri várias, tudo bem, eu vou morrer, mas essa aqui não, cara. Vai ser daqui, aquela parte da cabeça. Não, mentira. Mas essa parte é verdade. Eu falei, você morreu? Eu falei, não. E não adianta se apalpar, me belisca. Não, o outro te beliscar pode estar morto também. Se você está vendo. Não, perceba se você consegue levantar o microfone. Não morri não. Levantou. Então, é tão natural que você às vezes nem percebe, mas dê a graça a Deus por estar encarnado. E se eu tivesse desencarnado, não preciso dar? Claro que precisa. A gratidão é o tempo todo, porque você se sente melhor, você faz bem a você mesmo. E veja o que diz Kardec num texto muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever primordial de toda criatura humana. Vocês sabem o que significa dever, né? Vocês sabem o que significa primordial. Kardec usou as duas palavras. O dever primordial de toda criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa. O que é isso? Quando dormindo, nós vamos em emancipação da alma, como diz Allan Kardec, ou desdobramento. Nosso espírito vai se relacionar com o mundo espiritual, o corpo fica lá dormindo, nós nos relacionamos. Então, no primeiro ato de voltar a essa vida ativa, voltar a entrar, entre aspas, no corpo, em levantar essa matéria pesada, deve ser a prece. Então, o primeiro ato, talvez nem abrir os olhos, mas eu tenho então vai, abre os olhos, deitado ainda, faz uma prece. Quase todos vós orais, diz Kardec, mas quão poucos são os que sabem orar. Então, se Kardec coloca para a gente que poucos são os que sabem orar, há uma maneira certa. Não é possível que você escute que Kardec fala, há uma maneira, os que sabem orar, mas como, ora de qualquer jeito. Não, então todo mundo sabe. Há uma maneira correta. E essa maneira correta não é uma oração decorada. Pode ser, eu, por exemplo, gosto de orar o Pai Nosso, termino, eu faço uma conversa com Deus, e depois eu fecho com o Pai Nosso. Eu faço uma abertura e uma fechadura para a minha prece. Como se fosse um livro, onde eu tenho uma capa e uma contracapa para ela. Porque ao orar o Pai Nosso, parece que eu já começo a me concentrar, lembro-me de Jesus, acho bonito quando ele fala, perdoa assim como eu perdoar, me relembra, há uma condicional aqui, então eu faço a minha prece. É como se ela me posicionasse para falar as coisas certas. Mas a prece é a tua conversa íntima com o teu Pai, o nosso Pai, ou com o nosso anjo da guarda, e os Espíritos explicam muito bem isso. Então, pessoal, a doutrina espírita resgata um ensinamento de Jesus, que é muito importante conversar com Deus, conversar com o nosso mentor, fazer a prece, rezar, orar, o nome que você quiser chamar isso. Rezar, orar, fazer prece são as palavras em português, mas o alemão também tem o jeito de falar dele, o inglês, isso pouco importa, porque um mudo pode orar. Porque ele fala com a mão, não, um mudo e sem as mãos também pode. É faculdade cognitiva, é pensamento. Mas olha só que interessante como Kardec coloca, através de 3 obras, ele explica para a gente o que é a prece. A prece está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo e está na Revista Espírita. É claro, pessoal, que em outros lugares ele dá lampejo. Prece aparece em tudo quanto é canto. Então ela está em toda a codificação, mas explicando, comentando, designando um único capítulo para falar disso. Nós temos a prece nesses 3 volumes: Livro dos Espíritos, Evangelho e Revista Espírita. E é muito importante entender que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Na parte de introdução ao estudo da doutrina espírita, Allan Kardec fala que o Livro dos Espíritos contém, ou seja, toda a doutrina está lá dentro. E se está lá a prece, faz parte integrante do comportamento de um verdadeiro espírita, ok?
Então, Kardec perguntou, o que é a prece? Quando Kardec montou o Livro dos Espíritos, pessoal, eu achava que havia sido uma maneira mais fácil, perguntando. Não, a pergunta é tão importante que é uma técnica desenvolvida, ou vamos dizer, criada, mas esse espírito já veio designado, que é o Sócrates, que é uma técnica chamada maiêutica, que é quando você extrai, maieuta em grego é parteira. A mãe do Sócrates era uma maieuta, era uma parteira, e ele falava, minha mãe não cria o filho, não criar no sentido de crescer, ela não faz nascer da barriga da mulher para tirar, não, já estava lá, ela só ajuda a mulher a dar à luz. A técnica maiêutica é tirar da pessoa o conhecimento que já está nela. Então, quando o Kardec pergunta, ele posiciona bem, ele limita a resposta e limita também a nós que estamos ouvindo. Então, se eu pergunto o que é a prece, ponto, a minha cabeça já quer ouvir o que é. E conceito era o que fez com que lá no oráculo de Delfos, Sócrates fosse considerado o espírito mais elevado em toda a Grécia. Porque um amigo do Sócrates foi lá e perguntou, quem dentre os homens, os pensadores, é o mais sábio? Aí falou que era o Sócrates. Por quê? Porque ele sabe dar conceito às coisas. Faz esse teste para você ver. Eu chego e falo assim, você é uma pessoa muito religiosa, não é? O que é virtude? Ah, virtude é que nem, por exemplo, não. Exemplo eu sei dar. Eu quero que você defina. Virtude é... Eles não sabem. O que é coragem? O que é fé? O que é esperança? A gente não sabe definir. E aí fala, claro que sabe, se fosse fácil, Sócrates teria definido. Beleza? Então, muitas coisas ele termina aporeticamente, porque não sei o que é, deixa que vá para frente. Então, quando o Kardec pergunta, ele também está testando quem vai responder. Dá o conceito para mim do que é prece, e a resposta é bacana. A prece é um ato de adoração. Ponto final. Nossa, cara, o cara já definiu. Prece é ato de adorar. Orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Deus. 3 coisas podemos fazer por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essa resposta é muito complexa, é muito profunda, para a gente já passar para a seguinte. Vamos dar uma pensadinha juntos no que vem a ser isso. A prece é um ato de adoração. Por sinal, na primeira lei moral, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que foi dividida em 4 partes, a 3ª parte são as leis morais, a primeira lei, a lei de adoração, é onde ele explica a prece. O que é prece? É um ato de adoração. Eu pensei bastante e vou dizer a vocês. Pensa em alguém que vocês amam muito aí. Mas tem que ser alguém que você ama muito para valer. Não é aquela pessoa que só te agrada, por isso que você ama. Então não vale talvez a esposa ou o esposo. Porque se a esposa ou o esposo pisar na bola, some daqui, cara. Não é? Às vezes, que aconteceu isso, uma prima chegou para mim e falou, Tato, oi. Não sei se como eu te falar, mas o fulano de tal, ele me traiu. Puxa, pena, né? Fraqueza dele, nossa. E eu quero saber, eu perdoo ou não perdoo? Eu falei, você quer saber se você continua casada ou não continua casada? Porque perdoar pode ser continuar casada e não continuar casada e perdoar. E pode perdoar ou não perdoar e continuar casada e não perdoar e separar. Porque se você fala assim, eu vou aceitar ficar, vou te perdoar, mas fica jogando na cara, você não perdoa nenhuma. Você está mais escravizando, colocando aquilo como uma vantagem. Vai responder por isso, hein, amigão? Vai responder. Os dois, o outro não está isento. Mas perdoar e separar, justíssimo. Eu perdoo. Não, eu não vou admitir que minha filha veja um homem que se comportar assim. Eu não quero que o esposo dela no futuro tenha, então vai com Deus. Mas eu não vou te deixar que você morra,
Eu não vou chamar uma equipe de pessoas para te espancar. Não, vai embora. E tomara que você sofra com a minha separação, para que a tua futura namorada ou esposa não passe mais por isso. Então eu te perdoo, mas não vou ficar com você. Beleza? Ou eu perdoo e fico com você. Como assim, ó, não vamos mais fazer isso, agora vamos colocar umas regras aqui, mas não vamos ficar falando isso perto das crianças, não vamos lamentar isso na mesa de restaurante com os amigos. Não. Então, é outra questão, tá bom? Mas isso é muito importante. Na hora da prece, pensa para você entender em alguém que você ama muito. Eu vou dar uma dica. O filho ou filha, pode ser neto também. Não tem? Vai sobrinho. Mas pode ser o esposo. Mas tem que ser aquela pessoa que você ama incondicionalmente. Que se você tem 2 rins, ela precisa de um, você fala, doutor, pega o meu melhor e dá para ele. Mas ele não vai pegar, viu? O médico vai pegar sempre o pior do doador. E você dá feliz. Você lamenta quando sai o resultado, você fala, eu não sou compatível. Eu não acredito, porque você estaria resolvido o problema. Isso é o amor verdadeiro, ou quase verdadeiro. Pensa nessa pessoa, coloca ela na cabeça e pensa que ela está gravemente doente. Muito doente. Quando o médico falou, puxa, deu um gelo no coração, cara. Você trocaria tudo por aquela saúde. Você trocaria tudo para vê-lo um pouquinho mais feliz. Mas vamos encarar o tratamento pesado, doído. Vamos lá. Eu estou dizendo isso para explicar o que é um ato de adoração. Bem, essa pessoa vai para o hospital, se interna e a coisa começa a ficar grave. E você não pode visitá-lo. Ele está na UTI. Ele está num lugar que você não pode entrar assim o tempo todo. Pelo bem dele e dos outros que estão lá. Uma vez eu fui convidado por uma das diretoras a participar da inauguração lá da UTI, da oncologia infantil, no hospital estadual, no dia do McLanche Feliz. E eu falei, puxa, que bonito que é aqui a sala. É tudo fechado, não tem janela, mas o Marcelo lá da Tectron, inclusive, muito parabéns ao Marcelo, ele montou todo o equipamento, onde dá a impressão de ser dia e ser noite, a luz vai caindo ao longo porque senão você perde a noção, você não vê luz do dia, não pode, é perigoso. Ele pôs telas para as crianças verem filminhos e conseguiram, com muita luta e investimento, que a mãe ficasse do lado, porque é muito triste você ficar sozinho ali. Mas vamos em frente. Daí, essa criança está lá e você não pode entrar. Você só pode vê-la num dia da semana, meia hora. E vamos supor, quinta-feira, às 5 da manhã. Tá ótimo o horário, excelente para mim, não tem problema nenhum. Qualquer horário para mim, eu vou lá porque é prioridade, é muito importante. Você passa a semana pensando nesse encontro. Você passa a semana pensando o que você vai falar na meia hora. Você perguntou para o médico o que pode dar para ele comer, o que você pode fazer que ele gosta. É muito importante para você aquele encontro. Então aquela mãe ou aquela avó, às 4 da manhã levanta, toma o banho, cuida do corpo físico, muito possivelmente pela dor que está sentindo, faz a oração e infelizmente ela vem só com a dor. E se prepara para ver a criança. Eu lembro uma vez, pessoal, quando a Drica Moraes, sabe a Drica Moraes? Ela teve um câncer bem nervoso. E ela tem uma criança adotada. E ela estava muito mal, assim, aquela situação, e o médico falou, Drica, eu não sei se você quer alguma coisa? Você quer pedir alguma coisa? Ela falou, eu queria ver meu filho. É bem comum esse pedido. Drica, eu não posso te atender, porque é muito perigoso ele entrar aqui por você. Por favor, doutor, você não pode respirar perto dele. Eu fico de costas. Então tá bom, Drica, você vai ficar de máscara, ele também, e vocês não vão nem virar de frente. Disse que a Drica, cara, ele entrou, ele encostou a cabeça aqui na nuca dela, cara, e ela pôs a mão assim no rosto dele, assim, puta, isso é muito forte. No nariz, e ela chorava. Eu falei, cara, o que é o amor de uma mãe, cara? Diz o médico que ela melhorou muito depois daquele encontro. Bom,
a mãe está lá esperando para abrir. E ela fala, poxa, doutor, o senhor já não pode entrar? 5 minutos que eu entro na frente já vai ser tão importante. E ele autoriza. Isso é uma suposição, tá, pessoal? Quando ela entra, pessoal, ela só vai falar com ele coisas para engrandecer, para encorajar, para estimular, para mostrar quanto mamãe é forte, quanto está tudo bem. Vai dar notícia dos primos, dos irmãozinhos, do papai que não pôde, não sei o quê. Ela vai se aproximar da criança. Ela vai pôr-se em comunicação com a criança. Ela está pensando no bem-estar da criança. Isso é um ato de adoração. Isso é abrir mão de qualquer coisa. Porque o patrão pode falar, você não vai a esse horário. Eu vou sim, senhor. É o único horário que eu posso encontrar com meu menino. Eu vou. O senhor faça o que o senhor quiser comigo, mas... E é capaz do patrão nem falar uma coisa. Não, você pode ir, vai ficar tranquilo. Agora, será que ato de adoração é você ficar fazendo jejum para conseguir alguma coisa? Tem sentido? Se o seu filho quer porque quer dirigir o carro, como o meu Henrique já pediu, papai, deixa eu dirigir o carro até a vovó. Não, Henrique, não pode ser muito pequeno. Ele pode fazer qualquer jejum que ele quiser. E mesmo se ele for tão determinado no jejum e começar, ele vai ter, mesmo assim eu vou ter que criar uma outra maneira. Ele não pode dirigir, então você vai no colo do papai, o papai vai dirigindo. O jejum não é força que convença Deus. Nada muda a determinação do pai, a não ser o bom comportamento para o que é certo. Mas daí, o ato de adoração acontece que quando essa mulher sai de lá, às 5h30 da manhã, portanto entrou às 5, seus 5h30, ela está se sentindo forte, encorajada, feliz. E deram alguma injeção nela? Fizeram alguma coisa para ela beber um energético lá? Não. Fez bem para ela aquele encontro. Foi importante, deu tudo certo, a criança ficou feliz com uma notícia, ela em si. Isso é o ato de adoração. Esse é o poder que a prece deveria causar em nós. Quando você chega num dia de trabalho, e responda só para vocês, hein? Não fala para mim não. Vocês chegam loucos para ir para o quarto, apagar a luz e conversar com Deus? Vocês estão desesperados para fazer isso? Por quê? Porque aquele encontro é importante. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes eu vou num lugar e falo assim, estou comendo lá cachorro quente. Se ele tiver sem cebola, se tiver cebola eu não vou comer. Estou comendo cachorro quente sem cebola, que delícia. Aí eu falo, nossa cara, como é gostoso o cachorro quente, né? Festa de criança, inclusive domingo agora é aniversário do Henrique. Aí vai 7 anos. Nossa cara, como é que eu sou cachorro quente? Eu adoro cachorro quente. Aí a pessoa fala assim, você não adora também? Não, eu não. Não? Como não, cara? Você já comeu 3? Eu estou aqui no meu primeiro ainda. Como que não adora? Não, eu só adoro a Deus. Ah, putz. O que eu falo então? Do you like? O que eu falo? Você gosta muito, mas não chega... não se preocupa com a palavra, não. Pode falar o que você quiser. Adoração, paixão, amor, delírio. Eu tô louco, tô maluco. Ah, Deus sabe do seu sentimento. Que bobagem é essa? Então tá bom. Vamos mudar a palavra. Você gosta de cachorro quente? Ah, eu gosto muito. Então tá bom. Eu vou dizer. E não se preocupe em falar para Deus que você adora, não, porque ele sabe que você não adora. Ele sabe que você vai atrás dele, a hora que a corda aperta no pescoço, a hora que a coisa fica muito difícil, porque senão não teria conversa. Infelizmente, as minhas preces são têm muito mais força quando eu chego perto de Deus por causa de uma gripe, de uma coisa assim. Eu fico muito amoroso, muito ligado. Mas, fora isso, é aquela precezinha, como diz a Ana Carolina, prece curta para não enjoar. É rapidinho ali porque eu tenho coisa para fazer. E jamais aconteceu de eu chegar em casa e falar, não liga a televisão não, vou quietinho no quarto, Senhor, podemos conversar? Não, que isso, cara. É na hora de dormir, muitas vezes eu dormi durante a oração. E o Senhor deve falar, tranquilo filho, fica sossegado, cara. Não é a primeira encarnação que você faz isso. Cara, dá até medo de olhar para o passado, né? Mas aí, pessoal, esse ato de adoração é bom para nós. Aqui o exemplo da criança é furado em si, porque para ela foi bom também, mas para Deus em si ele não está precisando de nada, não. Ele sabe que é você que precisa. É como se eu estou cheio de água aqui no meu poço,
e estou saciado porque eu bebo, e você está lá morrendo de sede, meu, vem pegar aqui, tem um monte para te dar, mas você tem que vir aqui pegar. Este ato de adoração seria vantajoso se nós adorássemos a Deus, ou adorássemos a Jesus, adorássemos o anjo da guarda e soubéssemos o benefício que ele pode nos fazer. Se a gente entender isso, fica diferente. A prece é um ato de adoração, porque a prece é ir para um lugar reservado, abastecer-se de energia, de amor e voltar para a vida melhor, porque a vida é dura. Tenho certeza que em prova e expiação a coisa é casca grossa, não tem muita vantagem, muita oportunidade de para o bem. Aqui ninguém é colônia de férias, não. Aqui é hospital, aqui é penitenciária, aqui é na luta. Então a prece é fundamental para nós. Essa é a visão. E Kardec diz: podemos 3 coisas propor na prece: louvar, pedir e agradecer. Eu estou dizendo isso para ver se o que a Cá, aquela colega da nossa página, contou, tem sentido. Se o que a Cá falou está certo ou tem nada a ver o que ela propôs, o que ela falou para a gente. Então diz assim: louvar, pessoal, é semelhante a elogiar, a você fazer um elogio a alguém. Então, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, elogiado, reconhecido. Mas não é o elogio puxa-saco que nós fazemos, não é o elogio interesseiro, é o elogio no sentido mais de reconhecer-se parte da grandeza. É mais ou menos o que aquela frase de para-choque de caminhão diz: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso, é isso mesmo, você é filho dele. Então sinta-se grande como filho. É como se você estudasse a ciência e falar: em 1 segundo a Terra a luz dá 7 voltas e meia na Terra. O que dá para fazer em 1 segundo? Dá para você ir numa balada e dar uma piscada para uma pessoa. Pronto, já foi. E nesse tempo foi 7 voltas e meia na Terra a luz. Nossa, como a Terra é grande, né? É grande para você, porque vocês sabem o tempo que a luz gasta para chegar, por exemplo, do Sol até aqui? 8 minutos e alguns segundos. Se o Sol acabasse agora, a Terra ainda teria gravidade, ela estaria em órbita ainda por 8 minutos, e com luz, de repente, a escuridão chega. É como se eu pegasse uma corda, faço uma onda e ela demora um tempo para chegar lá na outra ponta. Isso porque a luz viaja numa velocidade de 300 mil km por segundo. O velocímetro marca 100 km por hora. Lá é por segundo a condição, né? Mas então, a nossa Via Láctea é que nem uma pizza. Se você pegar a pizza e começar a rodar assim, ela tem aquela massa. A parte mais curta, que seria furar a pizza no meio, ela gasta 3.000 anos para atravessar. E a parte mais longa, 100.000 anos. E ela dá 7 voltas e meia na Terra num segundo. Para você ter uma ideia dessa dimensão da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que está em rota de colisão com Andrômeda, a galáxia mais próxima. Rota de colisão é quando sai lá uma pessoa, você sai aqui, cara, vai chocar, as locomotivas vão bater. Mas são 2 locomotivas? Não, uma é locomotiva, outra é bicicleta. A notícia ruim é que nós somos a bicicleta, viu? Andrômeda é uma locomotiva. Mas mesmo que fosse, só Deus que se vire, né? Como o Chico falou: mas e se acabar com a Terra? Deus arranja outro lugar para a gente morar. Eu não tenho capacidade de pôr em rota, de tirar de rota. Ele que pôs. Mas fica tranquilo, filho, tem alguns bilhões de anos para chegar. Tem tempo para você casar, ficar noiva. Né? Então, pessoal, louvar é falar: que coisa grande, cara, que grandeza é essa? E supõe-se os astrofísicos que nós estamos falando de um universo, mas que as teorias mais aprofundadas não estão dando. Talvez sejam multiversos. Imagina nesse espaço todo aqui um monte de bolha de sabão, um monte. Aquela que sai de monte. O teu universo é uma delas. E o espaço que a gente fala é o que está dentro da bolha. Entre as bolhas é o hiperespaço, que não dá para conceber o que vem a grandeza dessa. Bom,
e eu sou filho deste Criador. Não tem perigo, meu. Não tem perigo de nada. Ele tem poder para qualquer coisa e Ele gosta de mim. Eu falo gosta porque eu só entendo gosta, né? Porque senão eu falaria ama, mas não entendo o que é ama. Ninguém ama nada aqui, então gosta muito. Louvar é isso. Então, se você vai louvar na tua oração, seja sincero em dizer: puxa, Pai, tão grande o universo, tão grande a minha gripe. Dá para o Senhor resolver esse problema? Daí você pede. Mas o pedir, pessoal, não no sentido de ganhar vantagem, facilidade, de ganhar condição que te tire do treino, da prova, da experiência, da lição, do aprendizado. Não é certo pedir para o pai fazer a tarefa de casa. Não é certo pedir para a professora falar a resposta antes de corrigir a prova. Você não pode pedir uma coisa dela. Se pedir pode o que você quiser, mas não vai ser atendido. E se frustra e começa a deduzir que Deus não existe. E começa a suspeitar que Ele não gosta da gente e que Ele prefere um ou outro. Deu para uma, não deu para... Não, pessoal, o que é isso? Então o pedir tem que ser lógico, tem que ser bom senso. Não vá pedir coisas que não tem cabimento pedir nessa hora. Mas sobra um item, que é o agradecer. E aqui eu vou usar um exemplo. Vocês já pensaram nas regras de acentuação? Nós temos que definir as palavras em paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, tem um monte de regra para elas. As paroxítonas também tem. As proparoxítonas só tem uma regra, todas são acentuadas. Vamos imaginar que o louvar é uma oxítona, não é a palavra, em si ela tem regra para fazer. O pedir é uma paroxítona, tem regras também. Mas o agradecer é uma proparoxítona. Agradece tudo o que acontecer. Agradece qualquer coisa, até a trombada, até a topada, até a traição. Por quê? Está sendo bom para alguma coisa. E se você não acredita, responde para mim essa questão. Não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento do meu Pai. Imaginem com vocês que são filhos. Alguém consegue ir mais fundo do que isso? Deus está sabendo, não está? Está. Eu gosto de dar um exemplo do Henrique, porque tem acontecido. O Henrique, ele é quase certo que ele foi um juruna na outra encarnação. Um caciquezinho. Pajé não, pajé tem muita sabedoria, né? Um juruninha. E o Henrique, eu achava que ele era o Emmanuel encarnado por um tempo. Agora eu vi que não é não. Mas estou feliz também. E ele às vezes quer ir no Taust comigo pelado. Fala, não fala pelado, fala então nu, porque a palavra ofende, né? Ele quer ir nu. Quantos anos quer? Vai fazer 7 domingo. Mas completamente nu. Imagina um ser que saiu do banho. Vamos no Taust, vamos? Ele dá a mão para mim. Vamos pôr uma roupinha. Ah, não, papai. Pelo menos uma cuequinha aí. Pelo menos. Com muita luta, põe a cuequinha. Aí na hora que nós vamos atravessar o asfalto, Henrique, o papai vai pegar você no colo. Não. Tá quente o asfalto, Henrique. É sol. Asfalto preto, ele absorve o calor. Vai queimar o pezinho. Não vai. Não tá quente aqui. Aqui é calçada. Bate sombrinha, tem parte branca. É a nossa pedrinha portuguesa lá. Tá, então beleza, Henrique. Vamos lá. Eu sei que vai queimar. A loja tá pelando o asfalto, 12:30. Não, você acha que não vai? Cara, eu tô com a mãozinha andada. Ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo, eu já começo a me preparar. Ele começa a desesperar, eu pego ele instantaneamente. Vem cá, filhão. Não vai queimar o pezinho, não. Papai tá aqui. E eu sou tão orgulhoso que eu podia falar, agora espera um pouquinho aí, 2 segundos queimando o pé. Vem. Não vou ensiná-lo assim. Mas você devia, então ensina você, teu filho. O meu não vai aprender nessa situação. Eu acho que ele falou, poxa, papai estava certo, cara. É quente mesmo. Mas agora, se coloquem um pouquinho na posição do pai. Você acha que por algum orgulho dele, porque você fez uma coisa errada e teu anjo da guarda tentou te avisar, ele vai deixar você sofrer? Mas ele está deixando, meu filho, tem um propósito por trás. Você está aprendendo uma lição. Você nem sabe, mas vai saber. Confia. É isso que a gente tem que ter. Confiança, fé de que está tudo certo. Portanto, a doença, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ore assim: Senhor,
Sei que meu espírito está sujo, mas peço-lhe, maltrate a minha carne se necessário for. Flagele o meu corpo, mas limpe o meu espírito, torne-o alvo, branco, do mesmo modo como o Senhor fez ou quando o criou. E se possível, diz a continuação da pessoa narrando, Deus que sabe da tua verdadeira intenção lhe dará a cura, que é o que você quer. Então, quando você tiver uma doença, uma dificuldade, agradece, porque sentimento de gratidão faz bem. Sentimento de gratidão por qualquer coisa gera defesa, sistema imunológico. Isso está mais do que provado. Agora você pode ter saúde, ter riqueza, ainda assim ser um chato, um irritado, não ter gratidão alguma, e isso lhe envenena. Então, o agradecimento, a gratidão é todas as vezes que você orar. E sempre, obrigado, meu Pai, porque mais um dia se passou, mais um dia está nascendo, mais oportunidade de aprendizado. Me dê atenção, me dê olhos abertos para o capital que tem que ser captado. E isto é o que a doutrina espírita nos diz. Se vocês confiam nela, vocês já entenderam que orar é aproximar-se de Deus, é pedir, louvar ou agradecer, mas é pensar em Deus, é reconhecer a grandeza no ato de louvar, é pedir o que pode ser pedido e agradecer a todas as coisas que acontecerem na nossa vida, até pelo sentimento de gratidão, até porque pode ser isso que lhe falte para compreender e entender. Agora, Kardec, na sua sabedoria quase infinita, disse uma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo que eu volto a remeter o que eu comecei na palestra, o que aquela amiga falou que aconteceu quando ela percebeu a presença de alguém, teve vontade de orar, pôs os nomes e no mesmo horário, diz ela, aconteceu esse assalto, o qual o filho dela teve um bom comportamento de se proteger, de fazer o que tinha que fazer da parte dele e pedir a Deus, Senhor, daqui para frente estou em tuas mãos. Tem uma história, pessoal, que São Francisco de Assis estava caminhando com um outro franciscano num gelo. Eles estavam morrendo de fome, com muito frio, e a única esperança era chegar até um mosteiro específico e ser recolhido para poder dormir numa cama quente e comer alguma coisa, porque não daria para passar aquela noite. Diz que eles, depois de muito caminhar, encontram, chegam lá e o amigo fala, só falta eles não nos ouvirem essa hora, estarem já recolhidos. E eles batem e batem na porta e nada, cara, eles não vão ouvir gritos, nada. Diz que Santo Agostinho, ou melhor, Santo Agostinho não, São Francisco de Assis começa a comemorar. Ai, que beleza, que ótimo, ai, ai. Não, ele enlouqueceu, não é possível, nós estamos correndo risco de morte, Francisco. O que aconteceu? Por que você está comemorando assim? Por que isso? Porque eu sempre quis que isso acontecesse. O que? Ficar completamente nas mãos de Deus. Eu já fiz tudo que eu podia. Eu andei, meu pé está sangrando. Eu cheguei até aqui, bati e gritei. Se ele não quiser fazer mais nada, eu morro aqui. Cara, isso é uma confiança. Isso é uma fé inabalável. Coisa que a gente está longe de entender. Mas era assim que devia ser. Eu dou totalmente a minha vida nas mãos de Deus. É o que Jesus falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Eu fiz o que eu podia fazer. A minha parte já está feita. Eu ensinei, eu não estou morrendo por eles, eu estou fazendo. Agora, faz de mim o que o Senhor quiser. Assim que deveria ser nosso comportamento. Essa é a esperança, do verbo esperançar, a fé que devemos ter. Então, quando chegar a hora do aperto, faça a tua parte. Você tem mão, tem pé, tem discernimento, tem alarme, tem chave na porta, tem cadeado, protege. Mas depois que você fez de tudo, você fala, Senhor, agora está em tuas mãos. Eu acho que não tenho mais o que fazer. Porque olha o que Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado na história da Cá. Um homem se acha perdido no deserto. Olha que construção. Não é perdido em Pederneiras. Teve uma vez que eu me perdi em Pederneiras. Pois é, não é que eu me perdi, eu não achava a casa. Daí o que eu fiz? Tinha um carro de polícia passando, seu guarda, por favor.
Eu preciso ir, não sei. Vem me guia que eu te levo. Está resolvido o problema. E no deserto, para quem que eu vou pedir? Um homem, diz Kardec, estava perdido no deserto. Olha o que ele vai construir. A sede o martiriza horrivelmente. Então imagina você lá desesperado. Você não sabe que hora que é, se o sol está nascendo ou está se pondo. O sol no cano está quase rachando a tua cabeça. Meu Deus, cara, só tem areia para cá. Desfalecido, o homem cai por terra. Pede a Deus que o assista. E espera. Olha só. Não é um pedido bobo, hein, pessoal? É igual São Francisco de Assis. Senhor, faz alguém ter uma intuição de vir aqui fora, abrir. Senhor, acho que eu vou morrer. Pede a Deus, é hora de pedir. Não é hora também, Pai, que deserto tão grande que o Senhor fez. Não, pede. Mas ele diz, pede a Deus que o assista e espera. Olha a frase. Entretanto, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Não vem? Não vem. E se morrer? Vai para o mundo espiritual. E daí morreu. Não é tão grave assim, filho. O que você está fazendo nesse deserto? Como que você entrou aí? Que circunstâncias da tua encarnação te levaram a isso? Mas você está no deserto. Mas, diz Allan Kardec, apesar de o anjo não vir, um bom espírito, olha o anjo da guarda entrando. O anjo da guarda, pessoal, de nós, está na categoria dos bons espíritos. Eu achava por um momento que o anjo da guarda, o meu era Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Quem que é o seu? O meu anjo da guarda é Jesus. Por quê? Porque ele gosta muito de mim. Ele tem mais o que fazer, sabe, Tato? Ele vai designar outro para você. Tão bom quanto? Não, menos, mas para uma criança escrever amor, lata. Não precisa ser um PhD de astrofísica, né? Pode ser uma professora aí, pacienciosa, amorosa, como nossos anjos, nossos mentores. Categoria de bom espírito. Então nenhum anjo vai vir dando, pode pedir à vontade, mas um bom espírito vai trazer o copo d'água? Não. Lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então ela ali naquela luz fala assim, filho, levanta, você tem força ainda. Segue por ali, vai. E você tem uma intuição, um desejo, uma presença, não sei porquê, mas eu vou dar minha última cartada, acho que eu vou por ali, e vai. Assim talvez pode ter acontecido com o filho dessa amiga da cá. Estão assaltando lá, acho que eu vou fechar a porta. Mas e os clientes que vão entrar? Não, cara, eu vou fechar essa porta. Com coragem, foi lá e fechou. Podia, sei lá, ser visto, os caras vinham correndo. Não, fechou e pôs-se em oração. Fez a sua parte e ofereceu-se a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu me entrego, Pai. Faz o que o Senhor achar melhor. E graças a Deus, muito possivelmente, os próprios bandidos foram intuídos. Vai, vamos embora, a polícia está aí, vamos embora. Essa é a questão que Allan Kardec põe. Lhe sugere a ideia. Portanto, orar é sempre a melhor opção. Se você falar assim, eu não sei o que fazer, eu sei, ore, reza, vai conversar com Deus, pede. Por quê? Porque você vai ter uma intuição. Não vai falar assim, você vai ouvir, escolha esta. Você muito possivelmente fala assim, você lembra do teu primo? Você viu o que deu quando ele quis fazer isso? Você acha que vai dar certo com você? Tantas pessoas tentaram isso, talvez até mais instruídas, mais preparadas, e não deu certo. Por que você acha que vai dar certo com você? Agora, a outra opção, você lembra daquela, parece mais sensata. Agora, você decide. E você está encarnado para decidir, para tomar essa decisão, essa coragem de fazer. Senão, nós somos marionetes, fantoches, autômatos, e não somos filhos de Deus. E precisamos da ajuda do Pai. Então, pessoal, para mim tem muito a ver essa condição de você pensar e tomar uma decisão melhor e escolher o que vai ser bom para você. Eu quero só dizer rapidamente uma coisa. Nós passamos pela Terra para aprender a escolher melhor. A vida que você está levando agora foi de escolhas suas. No livro dos Espíritos ele fala, o homem quase sempre, quase porque às vezes não é culpa dele, mas quase 99% das vezes é o artífice da própria infelicidade. Foi você que armou isso.
Foi você que nasceu assim, foi você que quis. Então, não culpe ninguém, foi você que fez. Saia você mesmo disso. E é assim que você ganhará a moral, a confiança em si mesmo. Nós precisamos escolher. E uma vez o Chico precisou escolher rapidamente numa questão. E eu digo para vocês. O Chico estava uma vez num ponto de ônibus, esperando o ônibus, que legal, para uma coisa que possivelmente era uma entrevista de emprego, um negócio que ele ia ganhar bom para ele. E você estava lá no ponto, era o último ponto, horário, para que desse tempo dele comprar ou ele fazer o que ele precisava. E de repente chega o ônibus. Aquela alegria, que gostoso quando chega o ônibus, você faz assim. E diz que se você fizer assim, o motorista não para, hein? Porque a perna não pode. Você vê que pra que falar isso? Não, pra quê? Mas você pôs a mão, o cara parou. Diz que subiram as pessoas na frente. E na hora que ele ia subir, veio um menino de longe gritando: seu Chico! Seu Chico! Nossa, cara, e agora? Meu, se fosse comigo, cara. Falou, cara. Tchau. Vamos embora. Mete o pé na... Tá vendo alguém? Não, ninguém. Mas era o seu Chico que estava lá, o Chico Xavier. E diz que ele fala: e agora? Isso que é a sintonia, é falar com o teu anjo da guarda, que no caso dele era o Emmanuel. Se você está conectado, sintonizado, você vai bem. Bem, diz que ele dá sinal para o motorista e o motorista vai embora. Cara, as histórias do Chico são esquisitas, né? Chega o menino e fala: oi, o que foi? Seu Chico, estou cansado. Eu vi, nossa, calma, respira um pouco. O que você quer? Eu perdi o ônibus, mas eu vim aqui para dar um beijo no senhor. Eu falei: puxa, cara, se fosse comigo outra vez, moleque, vem aqui, agora você vai levar. Não, mas o seu Chico fala: mas menino, eu ia pegar o ônibus, mas não me dê um beijo só, me dê vários beijos. Disse que se abaixou e eles ficaram ali naquele carinho de irmãos, de pai e filho. Ele beijava o menino beijava ele e falei: eu também vim trazer uma flor para o senhor. Veja a história. Só que essa flor a mamãe pediu para eu pegar de um lugar, mas eu não roubei, seu Chico. Nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas ela está tão melhor depois que o senhor foi lá. Não falo mais o que o Chico fez para essa mulher. E ela pediu para eu trazer essa flor para o senhor. Eu fui na casa do senhor, não estava, e vim aqui. Mas eu não roubei, seu Chico, eu juro. Eu falo: filho, eu sei. Mas essa flor você não pegou da rua, você pegou do jardim de Deus. E você vai me dar muita alegria se for comigo lá em casa, plantar no meu jardim. Vamos. Deram as mãos e foram para lá. Pode que se o Chico tivesse ido embora e esse menino voltasse para trás com essa flor, essa mulher adoecesse mais e morresse. Talvez o Chico nesse relance falou: o que eu faço? Fica, Chico, fica. E essa história ele contou quando um repórter perguntou: Chico, qual foi o dia mais importante da sua vida? Cara, esse tipo de pergunta não se faz. Se você for repórter, que dia mais importante? O dia que eu nasci, os dias que eu vivi aqui, é o dia que eu morri. Todos os dias foram. Ele falou: bom, eu vou aproveitar o dia mais importante. Foi quando eu estava num ponto de ônibus, para lá chegou um menino. Mas por que foi o dia mais importante? Porque eu entendi que o meu papel aqui na Terra não é ir atrás de recompensa, mas atender um necessitado. Falei: grande Chico, esse é o seu papel mesmo aqui para todos nós. E assim, pessoal, eu imagino que o Chico já tinha essa sintonia aberta, prolongada, em banda larga. Porque às vezes nós pedimos ajuda numa hora crucial. Os espíritos estão ali. O anjo da guarda quer nos atender. Mas a gente não consegue ouvir porque não está acostumado. Tem gente que vai: fala um livro para eu ler. Fala: cara, é a pergunta mais difícil que você me pede. Você está acostumado a ler? Não, nunca li nada. Então lê um livro bem água com açúcar, Violetas na Janela, bem tranquilo. Não, eu leio aqueles códigos civis, eu faço direito. Então um livro dos espíritos, revista espírita, manda bala, cara, vamos embora. Mas depende da pessoa. E a oração é uma prática, a oração é um comportamento. Nossa, como o tempo voa, eu já vou terminar. Tem uma coisa, pessoal, só que fala, que é importante o seguinte. Nós sabemos que, às vezes, a criança tenta nos enganar e a gente percebe. O Henrique está com umas manias de fazer umas mágicas para umas pessoas que vão lá no consultório, e alguns vão até confirmar.
que lá você quase quando lava a mão, você não toca em nada. Depois que você lava a mão, não tem sentido você fechar na torneira. Você não encosta mais a mão. Você pega uma toalha, depois que você passou o polvidinho lá, que você se ensabou, seca, pega a parte esterilizada e vai dali para frente. Então o botão de acionar é no pé. Você aperta, a água cai. E ele quer porque quer fazer essa mágica para a pessoa. Então ele falou, a mágica de cair água sem pôr a mão. Falou, que gênio. Daí ele vai lá assim. Nossa, que bandeira que você deu, Henrique. Chega na boa, chega andando, vai, sinta o negócio aqui, ó. Eu já treinei com ele 1000 vezes aquele negócio. Pôs o pé em cima do negócio, ó. Mostra sua mão, Henrique, ó. Ele vai fazer a torneira abrir sem, aí ele aperta. E algumas pessoas, já percebi, sabem brincar, outras não sabem brincar. Os que sabem brincar falam, nossa, mas que mágica legal, como que você faz isso? Ele fica cheio, mesmo sendo um magricelo que nem eu, ele fica cheio. Mas outros falam, ah, eu vi seu pé. Pô, mas você não sabe brincar com a criança, cara? Tudo bem, vai sem anestesia, Elaine, vamos lá. Não faço isso. Mas tenho vontade. Mas aí, outra coisa, agora aí, faz aquela do olho. Ah, do olho. Ele sabe mexer os olhos, ele faz assim, ó. Nossa, que legal. Aí para ir embora, faz a do dedo. Qual que é? A do dedo é o dedo de uma mão que passa para outra. É assim, ó. Cara, e ele faz assim, não, ele faz assim, ó. Falou, cara, lindo, Henrique, maravilhoso, filho. É a coisa mais sublime que eu já vi na minha vida. Só quero dizer, pessoal, não tenta enganar Deus na hora que vocês forem fazer a oração. É muito mais discrepante do que isso. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe, porque Ele que te criou. Ele sabe da tua índole. Abre o coração com sinceridade. Senhor, eu estou com uma raiva daquela desgraçada. Me ajuda a passar essa raiva. Pediu bonito, cara. Pediu bem. Pediu na veia. Não vai falar, Senhor, eu tenho tanto amor, mas aquela... Ah, que amor, meu. Para cima de Deus. Deixa de ser tonto. Você não viu o Henrique fazendo mágica hoje? Você acha que você consegue enganar a mim? Então, ao orar, pessoal, faz como Jesus falou. Fecha a porta, cara. Fecha a porta e ora em secreto. E o teu Pai que vem em secreto saberá lhe dar a recompensa se puder. Olha, palavras do Mestre. Quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos que já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entres para o vosso quarto e feche a porta. Orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas orações, como fazem os pagãos, pois não é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tens necessidades, antes mesmo que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, Jesus falou isso. E aqui fica essa ideia para a gente. Orar é talvez pedir para a gente se sintonizar com a divindade. E eles falam, se você pedir a Deus, os bons espíritos lhe atenderão. Se você pedir aos bons espíritos, eles comunicarão a Deus para ver se você pode ser atendido. Portanto, pode pedir para quem você quiser. Orar para Deus, para o anjo da guarda, para você pôr-se em comunicação com eles. Mas pode saber que se Jesus quer mandar um recado para a gente, ele fala talvez para o Ismael, que fala para um outro, que fala para um outro, que vai caindo, que chega no meu anjo da guarda e que chega em mim. Mas eu preciso estar disposto pelo menos a ouvir esse aqui, o que está perto de mim, perto da gente. É comum mentir, nós sabemos mentir, e até acredito que em certos modos é saudável. Não há como você ser tão sincero num casamento, para a noiva, se ela chegar e falar, está gostando? Se você não estiver gostando, se o salgadinho estiver frio, se a decoração não estiver bonita, se ela estiver com o vestido quase rasgando, porque impressou da irmã, que é bem mais magra e não tinha dinheiro, você não pode falar a verdade. Está bem ruim o teu casamento. Salgado frio, meu, que decoração é essa? Pô, você não tinha um vestido maior.
Não, é natural ter inteligência, mas com Deus não tem sentido. Há uma pesquisa, um DVD, chamado Instintos, que eu tenho numa mesa como essa. Um ferrorama foi montado e deixado coberto com um pano. Um menino entrava, sentava assim de costa para a mesa, onde aqui atrás tinha um vidro, onde só dava para ver de lá para cá, como aqueles insufilme que é blindado daqui para lá. E lá atrás estavam os pais da criança e o médico, o psiquiatra. A criança então sentava, auxiliar do médico, e falava: ó, a tia vai ligar um brinquedo aqui atrás, e assim que ela ligar, você não pode nem virar para trás, você não pode nem olhar o que é. A tia vai dar um recado lá na outra sala, rapidinho a tia volta, e se você não olhar, nós vamos brincar com esse brinquedo e com muitos outros. Você promete não olhar? Prometo. A tia sai, e quando ela bate a porta, o médico lá liga um cronômetro para ver em quantos segundos ele vai olhar. Precisa olhar. Ele tem que ter o discernimento. O que tem de eu dar uma olhadinha? Vai que isso me machuca. Então ele... Nossa, 4 segundos. Ótimo tempo do seu filho. 5, 3. Se a criança ficasse lá e não olha... Não vai olhar? Não vai olhar? Bom, 5, 4, 6. Bom, pode voltar lá. Pergunta para ele se ele olhou. Agora que era. A mulher voltava. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você olhou? Não. Não olhou? Não olhei. Ah, então pode virar e brincar. Oba! Virava e brincava. Esse é a criatura normal. Se não olhasse, podia ter autismo, podia ter algum problema de comunicação, podia ter uma sociedade complicada. O que mostra? Nós estamos habituados a sorrir quando dá vontade de socar na cara. Nós estamos habituados a fazer alguma coisa quando na verdade era outra. Por quê? Porque estamos nos relacionando na sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque para Deus isso não funciona. Não é para fazer isso com Deus. Por isso é para você entrar sozinho no teu quarto, fecha a porta e debulha em lágrima, cara. Pode fazer o que você quiser, porque Ele já sabe. E a tua sinceridade vai te colocar numa condição para, poxa, desabafei pelo menos, agora vou conseguir. E 3 coisas, pessoal, além de louvar, pedir e agradecer, se vocês pedirem, vocês vão conseguir. E é o que Kardec diz. 3 coisas que sempre serão pedidas, serão atendidas. Que é paciência, coragem e resignação. Essas 3 grandezas, essas 3 virtudes, sempre serão vindas para te ajudar a tê-las. E eu nunca encontrei até hoje um problema que alguém tenha que possa desviar de paciência, coragem ou resignação. Coragem, sim, para levantar o dia e ver que um mundo perigoso de balas perdidas acertaram crianças ou encontraram situações e nós vamos ter que encarar mais um dia. Coragem para fazer isso. Paciência para ver que aquele menininho que apertava a torneira e fazia mágica com o pé, que fazia assim com a mão para passar, que gostava de vir de ficar em casa jogando videogame com o pai dele no consultório e ficar ali num mocho, às vezes esperando por horas, só para ficar na companhia do pai. Está um adolescente chato, um aborrecente insuportável. Não está, tem 7 anos no domingo. Paciência, ele vai crescer, ele vai sair dessa fase. Você também teve a sua, não teve? Eu tive. Quem sabe Deus te deu um espírito bem parecido para você ver como que é essa fase. Mas ele vai ser um adulto bem bacana, porque você está indo bem com ele. É a paciência. Para esperar a coisa certa e não perder a cabeça e não criar com ele um vínculo de mágoa que vai durar agora para outras encarnações. E resignação, pessoal, que vem de resignar, aceitar feliz aquilo que te contrariou e que você não pode mudar. Resignação para ouvir do médico, sim. Não, ele não corre risco de vida. Ai, graças a Deus. Mas ele não vai andar mais. Ele vai ficar na cadeira. Você pode ficar na cadeira e ser o mais revoltado do mundo, ou ficar na cadeira e tentar ser feliz. O que vocês estão precisando? Coragem, paciência ou resignação? Vê qual que é o teu problema e qual que se encaixa melhor. Porque antes de vir para cá, sempre que essa palestra vai falar, eu faço oração e peço, Senhor, aqueles que estão me assistindo, me ouvindo presencialmente ou pela página, coloca lá no colo deles um cartão.
Um cartão de aniversário, um cartão de Natal, um cartão de amigo, um cartão de pai para filho, com uma única palavra, a que eles mais precisam, que pode ser paciência, pode ser coragem, ou pode ser resignação. Mas se você precisar de duas, pode ter duas, ou de três, pode ter três. Talvez, para esse problema, paciência, para aquele, coragem. E se você conseguir isso, as tuas preces serão muito mais efetivas. E finalizo, passando do tempo, também porque começamos um pouco atrasado, a Thaís demorou muito para ligar, coitada, fez nada de tudo certinho. Uma história que aconteceu com o Chico, porque eu sei, pessoal, que às vezes está tudo bem, mas dá uma tristeza no coração da gente. O Henrique está doente? Não, está bem pra caramba, ficou com os meus pais inclusive, mas não sei porque uma mágoa insiste em me visitar, meu. Eu nem sou mulher, nem menstruo, mas dá umas mágoas em mim e nas meninas mais ainda. E uma vez o Chico teve isso. Estava lá na casa dele e começou a ficar triste. E o Emmanuel percebeu e falou: Chico, o que foi, amigo? O que está acontecendo? Não sei, mano, uma mágoa vem me visitar sempre. Uma tristeza que eu não sei porquê. Sem motivo, né, Chico? Como uma chaleira no fogo que você desligou o calor e está perdendo temperatura, está esfriando. Sem motivo, sem poder fazer mais nada. Ele fala: não se preocupa, velho amigo, é normal isso acontecer para quem está encarnado num planeta de provas e expiações. Então, para todo aquele que tem tristeza sem motivo, com motivo, escuta o conselho que o Emmanuel vai dar. Faz o seguinte, Chico, solta o lápis, fecha o caderno, apaga a luz e vai lá para o teu quarto. Fecha a porta. E mesmo em espírito, eu que poderia passar pela porta, não vou, porque esse é um momento sagrado de intimidade entre você e o nosso Pai. E lá, sozinho com Ele, converse com Deus. Emmanuel diz: converse com Deus. Se aproxima de Deus, fala com Deus, pensa em Deus. Pode chorar, Chico. Abre a comporta de lágrimas do seu coração. Mas depois, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico, velho amigo, mas o rosto é dos outros. Está aí toda a explicação sintetizada nisso. Vivemos uma vida de sociedade que pede que sorrimos na hora que devia chorar. Mas para encorajar o filho, você se mostrou mais forte do que é, ou mais forte do que pensa ser. Mas na hora que estiver muito triste e sozinho, pode parar e usa esse recurso que é teu. Vai para o teu quarto, fecha a porta e conversa com teu pai. E depois, ao sair de lá, lava o rosto e vai sorrindo atender a multidão. Porque o coração, diz ele, é nosso. É de Deus, porque ele sabe, mas o rosto é dos outros. E ninguém tem motivo para fazer cara feia para o outro por algum motivo. Portanto, pedir desculpas é muito bacana, é muito legal, e a oração ensina isso. Mas criar desculpas não tem nenhum sentido. Criar desculpas, você pode criar 1 milhão de coisas, mas pedir desculpas é por um único motivo: eu errei, desculpa, eu sou imperfeito, não queria errar, mas eu vou me concentrar e na próxima não vou fazer mais isso. Tem minha palavra, vou pedir a Jesus que me ajude e vou ser um homem melhor. É o que tenho tentado a cada dia, a cada manhã, ser alguém melhor. E agora vocês, na casa de vocês, vão ouvir na oração o que é que vocês estão precisando. Pedir, louvar e agradecer, mas ouvir. Coragem, paciência ou resignação. Deus está por trás de tudo e sabe da força de cada filho e saberá lhe recompensar na hora certa, quando chegar a hora certa. Foi perguntado por Jesus, por Pedro: Mestre, Deus sempre escuta as nossas orações? E ele respondeu: todas elas, Pedro, mas é uma pena que vocês não saibam o que pedir. Alta de Souza, no Parnaso de Além Túmulo, disse isso pra gente e eu finalizo com ela. Chama Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte
ao teu templo interno abandonado, a maior de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece, pois Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina numa linguagem pura e peregrina da voz de Deus dentro do teu coração. Essa é a mensagem de Alta de Souza, psicografada pelo Chico. Mas tem um jeito de não falar com Deus. A faculdade cognitiva é o pensamento, e lá está a possibilidade de orar, porque podem me fazer ajoelhar e me curvar para um santo que eu não gosto, para um rei que eu não admiro, e me obrigar a sorrir para ele. Mas o meu pensamento está com o meu Pai e com o meu Deus. Este é só meu. Portanto, se você quiser falar com Deus, você tem uma conexão direta com o teu Pai. É só se recolher e em qualquer circunstância pedir, louvar ou agradecer. Amarrado, sozinho, divorciado, traído, amando o amado, em qualquer situação, encarnado, desencarnado. Mas eu lamento dizer, tem um jeito que se você fizer, não dá para falar. E esse jeito é quando você não quer conversar. É quando tudo está dando errado, mas ainda assim você se sente autossuficiente. E prefere, em vez de ouvir um conselho e pedir do teu pai uma orientação, você quer errar em mais essa encarnação. Humildade na manjedoura, sacrifício na cruz. Os dois maiores símbolos do cristianismo, representados pelo Mestre. Eu sou o ômega e o alfa. Eu sou o início e o fim. Eu sou todo o trajeto. E para fazer esse caminho bem feito, nós precisamos de um guia e de um modelo que veio aqui na terra e falou: orai-vos ao Pai, porque Ele vos ama e achou por bem dar-vos o céu. Muito obrigado, pessoal de Pederneiras. Que o Mestre nos abençoe. Que assim seja. Olha aí, quer que eu faça a oração aqui? Analisa? Beleza. Acho que dispensa até esse encerramento, né? Pode ser. Mas, depois do que a gente ouviu, para encerrar essa palestra maravilhosa, é o sentimento de gratidão que a gente tem que elevar. Elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, o sentimento de gratidão por termos acordado hoje, por termos o que vestir, o que comer, por ter passado esse dia e a oportunidade de poder ouvir tudo isso. Senhor, nós agradecemos profundamente por tanto amor que o Senhor deposita em cada um de nós. E na certeza que somos amados, agradeço, Pai, mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigado, meu anjo. Legal. Posso fazer uma mágica para encerrar dos dedos?